Então, esse carinha aqui, estradiol, nosso principal estrogênio, muito temido entre as mulheres. As mulheres começaram, dentro do esporte, a ter um ódio por ele, né? Os homens também, principalmente pela ginecomastia e pelos comportamentos que o estradiol elevado pode alterar ao homem. Quando o homem está com estradiol elevado, o que vocês brincam entre vocês? Só falta menstruar, né? Homem com estradiol elevado, como é que ele tá? Dengoso, sensível. Como? Fresquinho. Fresquinho, dengoso, choroso, né? Então, ele tá com um comportamento muito mais semelhante a um comportamento feminino. E nós aprendemos a não gostar, né? A pergunta do Marcelo, eu venho de uma geração de atletas que se bloqueava estradiol na atleta, anastrozol, e não tinha esse negócio de respeitar tempo de meia-vida da droga, não, era todo dia, fio. Todo dia anastrozol, então imagina. Aí eu achava que eu estava zoada do estano, do clenbuterol, quando na verdade poderia ser o quê? Estradiol. O baixo estradiol. Então uma das coisas para a nossa vida como um todo, estradiol para cérebro, comportamento, sexo. Mais do que isso, pele, cabelo. Porque você tem essa elasticidade de pele, porque você tem essa pele macia, né, hidratada, tudo isso é em função do estradiol. Quando a gente androgeniza, quando a gente aumenta a carga de andrógeno no nosso corpo, nós temos uma alteração da qualidade da nossa pele. Pode ver, as mulheres vão ficando com a pele mais craquelada, uma pele mais opaca, uma pele com menos viço, claro que fica oleosa por causa do esteroide, mas vocês entendem, né? Oleosidade e hidratação são duas coisas diferentes. Hidratação é água, oleosidade é sebo. Então, nós temos os sebócitos, que são as células que produzem o sebo, certo? E que são estimuladas, né? Nós temos os sebócitos, que são células que são estimuladas, entre algumas das estimulações, por testosterona e derivado delas. Então, essas células anabolizam a sua produção de sebo. Este sebo vai o quê? Obstruir os poros? Não, ele obstrui os ósteos. Tá? Chama-se ósteos. Quem está na pós tem que começar a falar as coisas certas, né? Os ósteos. Então, os ósteos são as aberturas pelas quais esse sebo sai, né? E ele se comunica com a superfície exterior. Quando a gente está falando de água, né? A gente já está falando de aquaporinas, a gente está falando de outros canais, né? Mas a gente está falando principalmente de hidratação. Então, se essa barreira cutânea também não estiver bem sedimentada e ela não estiver preservada, você não consegue deixar a água também debaixo dessa pele. Então, mulheres e homens que fazem uso de esteroides têm um aspecto mais envelhecido. Pelo estresse oxidativo do próprio treino, muitas vezes em intensidade, por dietas restritivas, mas também pelo uso de hormônios. Quando a mulher não tem estradiol e nem o homem em quantidades suficientes, eles começam a ter um acúmulo de gordura visceral. O estradiol é o tipo de gordura, o estradiol é o tipo de hormônio que faz um trofismo para gorduras da região glúteo-femoral, que é uma gordura de quadril, que é a protetora. Então, esse corpo violão que nós temos, né, que a mulher brasileira diz ter, é muito em função, obviamente, do treino da academia, porque eu sei que você vai treinar o bracing e o vacuum, né? Mas não estou falando só disso, estou falando de uma mulher que não treina, mas tem as suas estruturas bem delimitadas e bem curvilíneas, em função do depósito que a gente tem de gordura nessa região glúteo-femoral. Os homens já têm adipócitos e também têm uma testosterona em níveis mais altos, que fazem com que a gordura seja uma gordura mais andrógena, mais central. Então, quando o homem ele desequilibra a testosterona, ou seja, ele baixa a testosterona, ele começa a ter um acúmulo de gordura visceral. É bem antagônico à mulher, tá? A gente vai ver. Então, mulher, quando está em alta testo, ela começa a fazer acúmulo de gordura visceral. Por quê? Porque a gente tem uma jogada de receptores aí. Aqui é a proteção dela. Então, quando você começa a dar andrógeno para ela, você desloca a receptividade, né, dos receptores estrogênicos para os androgênicos. E os androgênicos estão aonde? Aqui. Então, elas começam a ficar cintura reta.
né? Isso por exercícios errados também, né? Mas elas começam a ter a barriga para fora. Pode ser gordura visceral, pode ser postura, pode ser várias coisas, pode ser intestino, enfim. Né? E os homens o contrário, né? Quando os homens começam a ter muito estradiol, eles começam a fazer gordura onde? Interior de coxa, começa a ter culotinho, começa a ter flanquinho. Tudo que a gente passa, eles também passam. Tem que ter uma vez na vida um flanco, para eles saberem que é bom ter flanco, né? Gordura tricipital, que os meninos não têm como nós temos tão facilmente, né? Então, são inversões de papéis desses hormônios no nosso corpo, mas ambos são importantes. Então, tá, que confusão é essa? Calma. Ter testosterona baixa não é bom para ambos os sexos. Você vai ter resistência metabólica, nem para homem, nem para mulher. Porém, o homem, como tem um milieu, um ambiente muito mais andrógeno, muito mais receptor andrógeno do que estrógeno, ele vai depender dessa testosterona. Para o quê? Para metabolicamente ele estar ativo. A mulher é o contrário. A mulher depende da testosterona, ela tem seus receptores, mas em excesso, essa mulher começa a ter uma alteração da distribuição da gordura que protege essa mulher.